Bom, seguindo então a próxima questão, a questão número 98, que fala o seguinte: as placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada após exposição à luz ambiente, conforme a figura. Ele traz a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença de sulfeto de zinco dopado com prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de. Então, o brilho aí, nesse caso, né, é um efeito de essa fosforescência, que é o que causa esse brilho, né, tem a ver com qual o fenômeno físico, né? O que está acontecendo? Aí a questão traz as alternativas ali, né? Colisões interatômicas, coloração dos átomos, transições eletrônicas, reações nucleares e reflexão da luz. O correto aí é você ir por eliminação, né? Aquilo que faz mais sentido, de fato, né? O fenômeno que ocorre, o fenômeno físico, de fato, é o seguinte: quando você analisa a superfície, né, dessas placas, os átomos que compõem essas placas, quando eles recebem a incidência da luz, a luz, os fótons, eles carregam uma certa quantidade de energia, certo? Que será transferida para os elétrons que compõem a superfície dessa placa. Esses elétrons, eles ganham energia, eles vão para níveis de energia, né? Se você olha as camadas de distribuição, eles saltam camadas de distribuição porque eles ganham energia. E quando eles voltam, porque nessas condições o átomo ele fica instável, né? Então, para voltar à estabilidade, os elétrons precisam voltar a esses níveis de energia, e essa volta acontece espontaneamente, com liberação de energia, que é justamente a energia que ele adquiriu do fóton, né? Que é a incidência da luz, trouxe para esses elétrons. O que acontece é que quando você coloca, por exemplo, ele fala ali que a presença de sulfeto de zinco dopado com prata ou cobre, isso normalmente vai ocasionar no retardamento desse processo de transição, de volta do elétron para o seu nível de energia mais estável. Então, o tempo de vida que o elétron permanece nesses estados, ele é longo, o que faz com que haja um retardamento na volta dos elétrons para os níveis de energia, o que faz com que esses elétrons fiquem continuamente, né, existam continuamente vários elétrons fazendo esse fenômeno de voltar, né, de transicionar novamente para o seu nível de energia mais estável. E isso ocorre continuamente, né, devido a esse processo de dopar ali com prata ou cobre, né, a superfície. E isso retarda, portanto, a emissão de luz, porque quando ele volta para o seu nível de energia, ele emite energia, seu nível de energia mais estável, ele emite energia, ele emite luz, ele emite uma onda na forma de um comprimento de onda visível, que estaria relacionado à luz com que você observa, né? Esse brilho, essa fosforescência. Então isso tem a ver com, a resposta seria a letra C, transição eletrônica. As outras alternativas você poderia eliminar, né? Colisões interatômicas. Que tipo de colisão que ele está sugerindo aí? Colisão da luz com os átomos? Mas veja, não é, né? O que está acontecendo é que o fóton, que é a luz ambiente, né, que é o fóton que vai interagir com esses átomos, vai fazer com que os elétrons absorvam essa energia e pulem para camadas mais energéticas, e ao voltarem liberam energia. Mas isso não está relacionado à colisão interatômica. Coloração dos átomos. Os átomos por si só, né, a cor, ela na verdade, ela é uma consequência dessa transição de níveis de energia, em que os elétrons, quando eles voltam para o seu nível de energia mais estável, eles liberam energia, né, liberam uma onda, que vai ter um determinado comprimento de onda, que vai corresponder a uma intensidade luminosa numa determinada faixa do espectro, né, visível, de luz visível. Então, letra C, transições eletrônicas. Letra D, reações nucleares. Não tem nada a ver, né? O que está acontecendo aí? É decaimento radiativo? Não, né? Reflexão da luz. Algumas pessoas que eu tenho percebido têm anotado essa questão, né? Têm anotado essa alternativa nessa questão. Mas veja, a reflexão da luz, ela de fato ela é responsável por a gente enxergar os objetos. Mas qualquer objeto, não simplesmente o fenômeno da fosforescência, porque o que ele está querendo nessa questão é quem é responsável pelo fenômeno da fosforescência, né? A reflexão da luz, de fato, né, qualquer objeto que recebe a incidência da luz reflete ela, e essa reflexão, quando chega nos nossos olhos, faz com que a gente enxergue esses objetos, mas isso vale para qualquer objeto, né? O que ele está falando aí, ele está se referindo ao fenômeno específico da fosforescência, tá? Portanto, a alternativa correta
é a letra C. Essa é só uma questão de interpretação, né? A questão 100, ela vai trazer ali elétrica, né? Eletromagnetismo. Na verdade, eletrostática, mas vamos lá. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas, A e B, né? Ele coloca ali a barra A, que está com uma carga positiva, coloca uma barra B, separada por uma distância aí, com carga negativa, imersas em óleo, e aí ele fala que farelo de milho vai ser jogado sobre o óleo, e após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. E aí ele traz as linhas de campo, né? As linhas de campo, isso aqui é clássico aí quando você estuda eletrostática, né? Você estuda essas placas paralelas, e você estuda aqui quando você vai estudar o campo elétrico uniforme, né? Que é o campo elétrico que surge entre essas placas, é um campo elétrico uniforme, ele é o mesmo em todos os pontos aqui, sempre sai da placa positiva e vai para a placa negativa, no caso aqui de A para B. E por que isso, né? Como que eu faço para descobrir a direção, né, e o sentido do campo elétrico? O campo elétrico, nesse caso, né, o campo eletrostático, ele é justamente o campo, a carga, né, o campo elétrico que vai ser sentido por uma carga de prova que você colocar aqui, por exemplo, uma carga aqui, ele vai ser, a força que essa carga vai sentir vai estar relacionada com o campo, né, com essas linhas de campo. Então, se você coloca uma carga de prova Q aqui, ela vai sentir uma força devido à presença dessas cargas, e o sentido da força vai também determinar o sentido do campo. Ou a direção que aponta a força vai apontar a direção do campo, e o sentido vai ter a ver com qual é o sinal dessa carga aqui de prova, né? Se essa carga for positiva, significa que o campo elétrico e força eletrostática terão o mesmo sentido, né? Porque você vai ter que uma relação direta aqui e com um sinal de mais aqui. Se essa carga for negativa, se for um elétron, aí vai ter a mesma direção, só que o sentido oposto, né? Você teria o campo elétrico como sentido oposto à força. Então, para descobrir as linhas de campo, você coloca uma carga aqui, por exemplo, se for uma carga positiva, você vai ver que essa carga ela vai ser atraída em direção à placa negativa, né? Que são cargas de sinais opostos. E nesse caso, você vê como ela vai ser atraída pela placa negativa, você vai ter uma força nessa direção, e sendo uma carga positiva, o campo elétrico, o vetor campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica nesse caso, portanto, a linha de campo elétrico também vai estar nesse sentido. E idem, né, se a carga for negativa, se você tiver uma carga menos que, a força agora vai estar para cá, só que nesse caso aqui, com a carga negativa, o campo ele tem sentido oposto ao da força elétrica, então ainda assim você teria um campo nessa direção aqui. Portanto, essas são as linhas de campo, né? É assim que você descobre, de forma básica, é claro. E aí o que ele vai falar o seguinte, que vai ser inserido um cilindro oco e metálico, certo? Só vou deixar um sinal de mais e menos aqui. E ele vai falar que ele vai colocar um cilindro oco e metálico, essa é a vista de cima, visto de cima você vai ver só uma circunferência, né? Só um círculo. E ele vai perguntar qual é o esquema agora que vai representar as linhas de campo assumida pelo farelo de milho aí que vai estar no interior desse conjunto. Então aqui o que acontece, o que você tem que lembrar aí é o fenômeno da blindagem eletrostática, né? Que você estuda aí na parte de eletrostática, blindagem eletrostática. Normalmente você estuda já no início, quando você começa a estudar eletrostática, você já estuda esses fenômenos, né? Gaiola de Faraday, enfim. O que acontece é que qualquer material metálico, na presença de um campo elétrico, se você tiver um campo elétrico aqui fora, deixa eu representar assim, um campo elétrico aqui fora, qualquer corpo metálico, o interior desse corpo, ele não sente o campo elétrico. Né? O campo elétrico ele não penetra o interior de um corpo metálico, no equilíbrio eletrostático, certo? Então, só existe campo fora do corpo metálico. Né? Esse é o fenômeno é o princípio da gaiola de Faraday, né? Blindagem eletrostática. É isso que explica por que num dia chuvoso, de tempestade, com raios, o mais seguro é você, se você está na rua, no carro, né? O mais seguro é você permanecer dentro do carro. É porque o carro, a carroceria do carro, né, feita de metal, ela blinda o interior. Então, no interior você não tem campo, o campo é nulo.
Seja qual for o formato desse corpo metálico, não importa qual o formato dele, se é um corpo metálico em equilíbrio eletrostático com o meio, não importa se tem qualquer tipo de campo aqui fora, campo elétrico, né? Ele não entra, ele não penetra no interior do corpo. Portanto, não há linhas de campo aqui dentro. E essas linhas de campo, essa superfície desse corpo, ela funciona como uma superfície equipotencial. E toda superfície equipotencial, né, ou seja, de mesmo potencial, o potencial eletrostático na superfície é sempre o mesmo. E nesse caso, o potencial ele é sempre ortogonal, as linhas, né, de equipotenciais, que têm o mesmo potencial, são sempre perpendiculares às linhas de campo elétrico. Então, se você pegar em qualquer ponto aqui do teu corpo, fora existe campo. E esse campo, ele é sempre perpendicular às linhas equipotenciais. Nesse caso, como as linhas do próprio corpo aqui, né, é uma superfície equipotencial, qualquer ponto que você pegue aqui, o campo, qualquer ponto na superfície, o campo ele vai ser ortogonal a essas linhas de campo. E sempre apontando para fora, né, claro. Tá bom? Então, se você olhar as alternativas, nesse caso, apontando para fora, o que eu digo, né, o fato que não entra no campo, né, mas você poderia ter, por exemplo, aqui, né, essa componente aqui, né, ela sempre vai estar, pode apontar aqui, mas ela nunca entra, então ela sempre vai formar 90 graus, tá? Mas ela, ou seja, ela nunca atravessa a superfície do corpo, né? Então, se você olhar as alternativas, a única que traz o corpo sem nenhum tipo de linha no seu interior é a alternativa de letra E. É a única. As outras, a letra D, ela traz linhas de campo no interior do corpo, mas está errado. Então, assim, o que você teria, né? A primeira linha aqui, ó, perpendicular e sai perpendicular. E sempre da placa positiva para a placa negativa. Isso não muda, tá? Aqui você teria algo mais ou menos assim. Então, começa a se curvar, né? E aí, quando sai, também sai perpendicular. Algo mais ou menos assim. As que vão passar aqui próximo, né? Elas vão se dobrar, mas vão seguir reto novamente, né? Elas vão sentir aqui próximo a presença do campo, tá bom? Então, você teria algo ainda assim. Mas, no fim, próximo, né? A superfície aqui do corpo, elas se dobram. E afastadas, elas mantêm-se paralelas. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido aqui. Tá bom? E ainda para finalizar, questão 102, a questão que foi anulada, eu vou comentar aqui, embora tenha sido anulada, não seria uma questão também difícil não de resolver. Que fala sobre a cafeteira, né, elétrica, né? Que ele diz que tem uma cafeteira elétrica de 700 watts e que tem uma capacidade de meio litro. E no caso, como se eu colocar água, a densidade da água é 1, então são 500 gramas de água. E aí um estudante estava observando ela, né, na sua máxima capacidade, ou seja, com uns 500 gramas de água. Ele viu que demorava 3 minutos para toda essa água ferver, dado que ela saiu de 20 graus Celsius, que era a temperatura ambiente, para 100 graus Celsius, ou seja, uma variação aí de 80 graus Celsius. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteria, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas, né? E aí ele dá ali ele dá o calor específico, né? Que ele fala, é necessário 1 caloria, ou 4,2 joule, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Ou seja, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Ok, então o que a gente tem que fazer para calcular a eficiência nesse caso? A eficiência é o útil, sempre que você trabalha com eficiência, é útil aquilo que você utiliza sobre o total que você produziu. Isso é eficiência. Certo? Se tudo aquilo que você produziu, de todo aquilo que você produziu, você conseguiu aproveitar tudo, o teu útil foi tudo, a eficiência é 100%. A eficiência é sempre menor do que 1, menor ou igual a 1, né? Vai ser igual a 1 no caso de ser 100%. E essa questão foi anulada justamente porque a eficiência, quando você vai observar, deve ter algum tipo de erro nos dados ali que foi dado, né? Ela vai dar maior do que 1. E aí a questão acabou sendo anulada por esse motivo. Mas enfim, o que seria, né? O que seria o útil nesse caso? O útil é aquilo que eu vou utilizar para ferver a água. É aquilo que eu preciso para ferver a água, que é justamente a quantidade de calor necessária para ferver 500 gramas de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Ou seja, você tem a massa de água, 500 gramas, você tem um calor específico,
que é 1 caloria, eu já vou colocar como joule, porque a potência é dada em watt, e watt é joule por segundo, né? Então aí você vai ter que usar o sistema internacional, porque no fim das contas aí você vai ter joule, né? A não ser que você converta aqui o watt para outra unidade que usa caloria, em vez de joule, né? Mas aí, 4,2 joule por grama grau Celsius. Então, por grama grau Celsius, vezes 80 graus Celsius, que é a variação de temperatura, certo? Isso dividido pelo total. O que é o total? É o tanto, como a cafeteria ela tem 700 watts de potência, é quanto que ela consegue, qual que é a energia, né, que ela produz em 3 minutos. Bom, potência é energia sobre o tempo, certo? Portanto, a energia total produzida pela cafeteira vai ser justamente a sua potência, que é 700 watts, vezes o tempo, 3 minutos. Aí, vamos usar no sistema internacional, né? São 3 vezes 60 segundos. Ok? Se você fizer essa conta, você vai observar o seguinte, que dá para matar esses 3 aqui. 40 vezes 4,2, são 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, 168. Vai sobrar aqui, ó, aqui é joule por segundo, o segundo vai matar, joule vai matar, grama mata, grau Celsius também mata. Então, vai ficar um número adimensional como tem que ser, né? É eficiência, é um número puro. Dividido por 18 vezes 7, 7 vezes 10 seriam 70, 7 vezes 8, 56, 70 com 56, é uns 126, né? Então, você já vê daqui que é um número maior do que 1, né? Porque o numerador é maior do que o denominador. Por isso que a alternativa foi anulada, né? Não tem alternativa para isso, ok? E o máximo, mesmo se tivesse, estaria errado fisicamente, né? Porque o máximo que a eficiência pode alcançar é 1, ok?